Varginha não tem uma programação oficial de carnaval, mas a festa vai acontecer em alguns clubes e em outros estabelecimentos da cidade. Por isso, é sempre bom lembrar quais são as restrições para a participação de crianças, adolescentes e jovens, principalmente em relação aos horários. Quem traz as informações do Juizado da Infância e da Juventude é o repórter Aguinaldo Monteiro. E para falar sobre essa portaria, ao meu lado está o juiz Wagner Machado da Infância e da Juventude aqui de Varginha. Doutor, então o que prevê essa portaria que foi lançada agora em janeiro? A portaria é uma regulamentação baseada na proteção integral que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente. São regras já dispostas e ela apenas complementa situações genéricas que podem ocorrer num sentido abstratamente considerado, mas que na sua eventual ocorrência o limite vai encontrar dentro da regulamentação da portaria. E o que não pode? Por exemplo, em Varginha a gente não vai ter um carnaval público, né, em praça pública, mas a gente vai ter aí alguns bailes, algumas festas fechadas. O que não pode relacionado às crianças e aos adolescentes? A proteção, ela visa a questão biológica e a questão moral, intelectual da criança e do adolescente. Então, se nós formos considerar que as festas elas podem ser realizadas durante o dia, à noite e avança à madrugada, você vai ter que estabelecer, então, um critério de proteção para que determinadas faixas etárias elas não estejam inseridas dentro de um contexto que possa trazer um prejuízo para elas. Existe a questão também da bebida alcoólica que vai ser servida em algumas e para algumas das faixas etárias permitidas para as pessoas já que são imputáveis, mas que são proibidas para a formação biológica da criança e do adolescente. Então a limitação vai depender do horário do baile que for realizado, vai depender da faixa etária e das condições que o organizador do evento ele vai estabelecer e que não fira os interesses da criança e do adolescente. No caso das matinês, por exemplo, você estava me explicando que não é possível, não é proibido vender bebida alcoólica, né? Inclusive para adultos já. Algumas situações vai depender muito da organização do evento. Imaginemos uma determinada situação que as crianças elas fiquem numa ala reservada, que os pais estão observando, estão participando e de longe os pais vão participar. Os pais de longe participando, sem comprometer aquela situação da criança, não há impedimento algum que seja servida bebida para eles. Agora, no ambiente onde está a criança ou adolescente, não pode ser servida bebida. Em relação a festas noturnas, tem algum horário que é estabelecido que as crianças podem participar? Os horários são de acordo com as faixas etárias. Então, nós temos faixas etárias até 10 anos, de 12 a 14 anos, de 14 a 16 anos, cada uma com uma imposição. Algumas exigem a presença dos pais ou responsáveis, outros autorizam o adolescente até participar, independente de ter alguém com eles, e aí qualquer eventual malferimento aos interesses da criança ou, no caso do adolescente, então o responsável pelo evento ele vai ser penalizado com a multa administrativa e também, em termos criminais, pela ofensa ao dispositivo do ECA que torna crime essa conduta de servir bebida alcoólica para menores. A multa então pode chegar até R$10.000, é isso? Isso, de R$3 a R$10.000. Vamos falar um pouquinho agora, essa legislação, essa regulamentação, ela serve para Varginha, para Carmo da Cachoeira e também para Monsenhor Paulo, né? Em relação a outras cidades, porque muitos varginhenses, como a gente não tem a festa aqui, viajam. Então, é uma legislação também que serve para o Brasil inteiro? O ECA prevê isso? O ECA é uma norma geral que vale para o país inteiro. Então, ele já estabelece os parâmetros de proteção da infância e da juventude. Agora, cada comarca, com a sua peculiaridade, o juiz da infância e da juventude ele tem esse poder normativo. Ele pode baixar portarias regulamentando certas situações que podem ser nocivas. Então, eu acredito que todas as comarcas do Brasil, elas já tenham uma regulamentação por parte do juiz da infância e da juventude. Se o senhor pudesse dar alguma dica para esses pais e mães que vão estar com seus filhos no carnaval, quais seriam? O que o senhor recomenda para esses pais e essas mães? Cuidado e vigilância absoluta. Porque se o pai apresenta um filho a uma festa, uma adolescente, e esse adolescente é encontrado fazendo uso de bebida alcoólica, esta multa prevista em lei, quem vai pagar é o pai ou o responsável pelo adolescente.
Doutor, então, muito obrigado pela entrevista. Agnaldo Monteiro para o Jornal Cidade. Muito obrigado, Aguinaldo. Em caso de necessidade, o Conselho Tutelar funciona no terminal rodoviário, a Avenida Benjamin Constant, número 1000, no centro da cidade. O telefone é o 3690-2028.